Espírito, alma, tu que percorres estas páginas, de onde vens e para onde vais? Sobes do fundo do abismo e galgas os degraus inumeráveis da escada da vida. Tu caminhas para as moradas eternas, onde a grande lei nos chama e para as quais a mão de Deus nos conduz. Vais para a luz, para a sabedoria, para a beleza. Amigas e amigos queridos, olá, bem-vindos! Com este trecho belíssimo do livro O Grande Enigma, de Leon Denis, gostaria de começar uma conversa sobre um tema maravilhoso: o vir a ser. O vir a ser é o que seremos, é para onde caminhamos. É tão maravilhoso que peço licença para lembrar mais um pequeno trecho, agora de Caibar Schutel, em que ele diz: o espírito humano é a obra-prima, a suprema criação de Deus. Sob o critério da lógica natural, um sol gigantesco a caracterizar-se por trilhões de toneladas, embora respeitável, não vale um só espírito humano, medíocre e anônimo. Os nossos semelhantes pensam, sentem, sonham e viverão perenemente. Significa que os astros, também criação de Deus, um dia serão pó, mas o espírito humano, de início simples e ignorante, é imortal, deve percorrer a jornada de aperfeiçoamento e está destinado a ser um espírito puro, ocupando seu lugar na obra da criação. Mas, pessoal, André Luiz, no lindo livro Libertação, é bem direto conosco. Ele diz: sem polarizar as energias da alma na direção divina, todo programa de redenção é um conjunto de palavras que pecam pela improbabilidade flagrante. Nossa destinação é muito linda, sim. Porém, quem deve construí-la, alcançá-la, somos nós. Se não colocarmos nossa energia, nossa vontade nesse propósito, ficaremos, como diz o benfeitor Emmanuel, repetindo encarnações de baixo teor espiritual. Hoje, aqui estamos, em nossas lutas, em mazelas, às voltas com os nossos defeitos, lutando com os nossos vícios, no intuito de adquirir virtudes. É verdade que uma parte da humanidade vive voltada para as coisas materiais, sem cogitar daquilo que o espírito necessita. Isso muda. Nosso coração anseia por transcendência, faz parte da nossa essência divina. No fundo, temos saudades de Jesus. Ansiamos por estar novamente na sua divina presença. Mas agora, nós devemos ir ao encontro dele. O divino Rabi já esteve conosco e deixou o roteiro a seguir. Jesus disse para a gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Significa que o roteiro que ele deixou, o seu Evangelho, é o caminho seguro da nossa redenção. Não fica dúvida. Mas, na prática, direto ao ponto, como fazer? Sim, como fazer? Porque o Evangelho tem tudo para o dia a dia. Mas a nossa dificuldade em fazer o que está orientado lá é muito grande. Mas pensa bem, já foi mais difícil. Quando Jesus esteve aqui, a sua proposta era um escândalo de tão revolucionária. Nesses 2000 anos de convivência, aos trancos e barrancos, com as luzes dos ensinamentos do Evangelho, muita coisa já assimilamos e conseguimos fazer.
Outras, apesar da gente saber que é o certo, não conseguimos ainda. Mas nos incomoda esse não conseguir, e isso é um bom sinal. E há diretrizes de Jesus que nem cogitamos ainda incorporar ao nosso modo de ser. Leva tempo. O Evangelho é uma obra para muitas vidas. É um trabalho imenso a ser realizado em nós. Quanto menos tempo levar, melhor para nós, porque já sabemos, está lá no Livro dos Espíritos, o ser humano só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então, a tão almejada paz no coração, a luz a nos envolver, tudo de bom que imaginamos nos mundos superiores, que são a nossa destinação, dependem de nós. Depende de entendermos de vez a explicação que está no já citado livro Libertação. O mal é o desperdício de tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Com certeza, vocês meditam sobre como realizar esta árdua tarefa, como vencer nossas más tendências, como agir no dia a dia, de acordo com as diretrizes do Evangelho. Uma postura, tá bom, pessoal? Uma postura que com certeza vai nos ajudar muito é dar um valor maior ao que é eterno do que ao que é transitório. Veja, quase tudo o que nos aborrece tem a ver com algum prejuízo que sofremos. Um prejuízo moral, quando alguém nos ofende, nos maltrata, nos desvaloriza de alguma forma. Um prejuízo financeiro, as perdas diversas, financeiras, materiais que sofremos, pequenas ou grandes. Um prejuízo relacionado à saúde, à tão importante saúde, esses problemas, grandes ou pequenos, que desequilibram a nossa vida. Eu peço permissão para explicar com as palavras de Kardec, que estão no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Diz assim: nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. O engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são tormentos. É verdade, né, pessoal? Essas coisas perturbam, muitas vezes por dias, por semanas, a nossa paz. Eu vou falar de uma situação extrema, mas que vai nos ajudar a entender. Quando uma pessoa sabe que está vivendo os momentos derradeiros da sua existência aqui na Terra, que vai deixar a vida física, todos os aborrecimentos que pareciam tão grandes, tão importantes, esses prejuízos que citamos acima, tornam-se pequenos. Perdem a importância que tinham até então. Isso acontece muito. Provavelmente, a pessoa pressente a grandeza do que está para acontecer, a passagem para a vida espiritual, a vida verdadeira. Sabe a importância disso e sente vontade de ter vivido melhor sua existência na Terra. Podia ter acertado mais. Então, nas palavras de Kardec, que explicam com clareza, vem a orientação. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Moralização.
É isso que estamos buscando. Continua Kardec. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração. Era isso que eu queria dizer com dar um valor maior ao que é eterno do que ao que é transitório. Olha, todas essas atitudes que os benfeitores nos aconselham demandam um esforço para vencer a nós mesmos. Senão, a gente lê o Evangelho e, quando o desafio aparecer, agimos da mesma forma de sempre. Cada pequena vitória sobre nós mesmos conta. Nossa querida Joana de Ângeles nos adverte: não penses que o mundo irá trabalhar-te a evolução, favorecendo-te com a conquista estelar. Nem que as demais pessoas poderão fazer aquilo que te está destinado. Nele encontrarás as oportunidades favoráveis ao teu adiantamento, mas a atitude combativa é tua. Outra coisa, minhas amigas e meus amigos, nós não temos clareza sobre o que de bom nos aguarda no mundo espiritual superior. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Assim diz Paulo de Tarso em sua primeira carta aos Coríntios. Bom, certamente não será inércia ou ficar tocando harpa. Lembra de Jesus? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho é uma das ferramentas que Deus nos oferece para a nossa evolução. Penso que o Paulo se refere a um estado de alma. É difícil falar daquilo que não conhecemos. Mas a verdade é que o espírito humano anseia por algo melhor. Como filhos de Deus, com o nosso DNA divino, nós suspeitamos, nós sonhamos intimamente com algo melhor, algo maior do que vivemos agora. Bom, este vir a ser que teremos que conquistar certamente tem a ver com amar. Vamos recorrer aos espíritos benfeitores mais familiarizados com as esferas sublimes para nos ajudar a vislumbrar o que seria esse estado de alma. Joana nos recomenda: para amar é necessário começar. Ninguém será surpreendido pela pujança do amor total antes de havê-lo iniciado em pequenas experiências e vivências do cotidiano. Então, se não conhecemos esse amor em toda a sua grandeza, vamos pensar no que conhecemos? Vamos pensar em alguém que amamos com devotamento. Nossos filhos, nossos pais. Pensa, esse ou esses alguém nos inspiram sublimes atitudes e sublimes sentimentos. Auxiliamos sem esperar nada em troca, tiramos de nós para servi-los e sentimos real alegria em vê-los bem. Não será isso amor? E esses seres que amamos, nós perdoamos com facilidade, exercitamos nossa compreensão, nos esforçamos para apagar do coração as atitudes rudes, oramos por eles. Não será isso amor? Não é ainda o amor em toda a sua plenitude, mas é amor e nos traz suaves alegrias.
No texto A Excelência do Amor, Joana de Ângeles nos dá uma notícia maravilhosa. Inevitavelmente, porém, momento surge no qual há um despertamento para a emoção superior e o amor brota, a princípio como impulso conflitivo, para depois agigantar-se de forma excelente, preenchendo os espaços emocionais e liberando as tendências nobres, enquanto dilui aquelas de natureza inferior. Que notícia boa! Joana de Ângeles é muito animadora, mostrando para nós que é uma conquista possível. Pode levar tempo, mas vamos aprender a amar. E se amar é a condição para a nossa felicidade verdadeira, então seremos felizes, porque enfim estaremos vivendo a lei de amor que Jesus trouxe há 2000 anos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, fala sobre a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a aflição da alma nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado fora de si mesmo. Meu Deus, ditoso aquele que ama, pois não conhece a aflição da alma nem a do corpo. Felicidade verdadeira. A benfeitora nos disse que vamos conseguir. Pode levar tempo, mas vamos conseguir. Em toda a esplêndida série psicológica que Joana nos legou, ela nos fala do auto-amor e do auto-perdão como caminho para a redenção. No livro Momentos de Saúde e de Consciência, ela nos orienta. Sempre que errares, recomeça com o entusiasmo inicial. A dignidade, a harmonia, o equilíbrio entre consciência e conduta tem um preço: a perseverança no dever. O auto-perdão é uma necessidade para luarizar a culpa, o que não implica em acreditar haver agido corretamente ou justificar a ação infeliz. Significa dar-se a oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas, que deverão ser fortalecidas. Da maneira que Joana de Ângeles nos explica, no auto-perdão reconhecemos que erramos, que temos limitações. Assumimos a responsabilidade pelo erro, o esforço por repará-lo e nos comprometemos a não repeti-lo. Isso passa longe de entregar-se à culpa. Dessa forma, o auto-perdão é curador, porque nos reabilita perante a vida e perante nós mesmos. E à medida que alcançamos essas conquistas, sentimos uma satisfação interior que nos impulsiona para melhor e mais nos respeitamos, e isso nos leva ao alto amor. No livro O Ser Consciente, uma outra orientação importantíssima da benfeitora. Ela diz: somente é capaz de amar a outrem aquele que se ama. O auto-amor induz à elevação dos sentimentos e à conquista de valores éticos que promovem o indivíduo e o iluminam interiormente. É indispensável, portanto, que nele haja o auto-amor, o auto-respeito,
a consciência de dignidade humana, a fim de que as suas aspirações sejam dignificantes, com metas de excelente qualidade. Metas de excelente qualidade. Pessoal, esse é o caminho da nossa elevação moral. E por fim, amigas e amigos de reflexões. Como somos espíritos imperfeitos, buscando elevar os nossos sentimentos, vamos encerrar com uma definição excelente da queridíssima Joana sobre o que é amor, contida no livro Amor, Imbatível Amor. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte, mais se agiganta na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Une as pessoas, porque reúne as almas, identifica-as no prazer geral da fraternidade, alimenta o corpo e dulcifica o eu profundo. Que Deus nos fortaleça nessa jornada. A todos, muita paz.